a gente queria estar chamando o pastor internacional aqui da nossa sede de Itapeva. Pegar o pastor de Epidério da honra. Nossa 40 vezes, né? Mas eu queria te convidar a você estender suas mãos para cá. A gente está orando pela vida dele. Pastor, por que você não orou pela Melzinho? Com certeza o líder dele já orou pela vida dele. Aleluia a Deus. Então, Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, apresentar, Senhor, a vida do pastor Mesidério nessa noite. Pai Celestial, usa, Senhor, com poder, usa, Senhor, com autoridade, Senhor, para falar aquilo que o Senhor preparou para a tua igreja, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salve a amada igreja de Areias com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Base das palavras do Santo Alex, do Melzinho das minhas, está neste lugar. É muito bom. Essa igreja, a igreja de presença, é uma igreja onde Cristo é real, onde esse altar é santo. Aleluia. Glória a Porque Deus. Deus ainda vai fazer muitas coisas neste lugar através da vida deste espaço. Amém, gente? Bom, já foi apresentado? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Para quem está na mesa de som, a versão é em NVI, se vocês tiverem aí. Mateus, capítulo 11, verso 28, versículo 28. Deus. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Aqueles que não acharam, digam espere comigo. Nós vamos esperar. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Tome o seu assento, feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, por ter nos trazido em segurança para cá. Eu te agradeço porque esta igreja está aberta. Agradeço ao convite dos pastores, meu Deus, e eu oro, Senhor Jesus, que a palavra do Senhor seja pregada, continue a ser pregada nessa noite, assim como o Senhor falou, através da vida do teu servo, ó Deus Santo. Pai, continua falando e ministrando, pregando, ó Deus Santo, através da minha vida, Senhor, meu Deus. Eu oro para que neste ambiente a tua presença possa estar ligada à tua palavra e possa, ó Deus Santo, entrar em cada coração, para que vidas venham ser transformadas, meu Deus, nesta noite. Ensina-nos nessa noite. Vem com o teu poder, meu Deus, porque o Evangelho não são palavras de sabedoria humana, mas são poder, meu Deus. A tua palavra é poder. E eu oro, ó Deus Santo, para que este poder possa tomar os nossos corações, tocar os nossos corações. Obrigado, Senhor. Só tu és santo, assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. E a glória a Deus. Tema para essa palavra é: venham a mim, vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Desde já eu agradeço ao convite. Para mim é motivo de muita honra ministrar nessa igreja, pregar nessa igreja. Agradeço ao convite e ao mesmo tempo peço perdão pelo atraso, que meu irmão explicar no contratempo, mas somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, não somente adorando a Deus aqui, mas prestando nosso culto a Ele. E quando eu pensava nessa palavra, Deus ele tinha queimado essa palavra no meu coração, no culto na casa dos pais da Isa, dos pais do Luciano, e Deus ele queimou essa palavra no meu coração. E pensando sobre isso, né? Venham a mim, eu quero dividir esses textos em algumas partes. E Jesus ele vai falar: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E a realidade é que a gente
ou sobrecarregados, ou os dois. Sabe por quê? Porque Jesus ele faz um chamado para nós e você está cansado. Mas Jefté, vamos lá. Quantos aqui já não chegaram no dia de trabalho e você só queria chegar na sua cama, você só queria chegar na sua casa, deitar na sua cama e dormir porque o dia foi muito cansativo? E sabe, a nossa vida espiritual é dessa maneira. A nossa vida espiritual, o homem, o estado do homem sem Cristo é desse jeito. A gente chega no esgotamento que a gente precisa de um alívio, que a gente precisa de um descanso. E Jesus, por que Jesus ele fala, olha, venham a mim quem está cansado, quem está sobrecarregado? É porque esse é o estado natural que a gente vai estar. Espiritualmente o nosso estado é estar cansado. Cansado de quê? De pecado. Cansado de manter uma aparência. Cansado de tentar satisfazer os desejos da nossa alma com coisas que não vão satisfazer ela. A gente está cansado e sobrecarregado porque tem fardos na nossa vida que a gente está carregando e a gente está cansando. A gente está cansado e sobrecarregado, como o Melzinho falou aqui, de culpa, fardos de culpa que a gente está carregando e a gente está cansado. Por que Jesus ele vai falar, venham a mim, você que está sobrecarregado, você que está cansado e sobrecarregado? Porque Jesus sabia com quem que ele estava falando. Sabe, quando Deus ele chega para Abraão, né, para Abraão ele fala, Abraão, ele está falando, Abraão, eu sei que você está cansado de prestar tanto culto para esses ídolos, você está tão cansado de querer ter um filho que você não tem. Abraão, eu estou te chamando, Abraão. Quando Deus ele faz o chamado para Davi, falando, Davi, eu sei que você está cansado pastoreando as ovelhas, deixa eu te chamar, brincadeira. Quando Deus ele faz o chamado para Levi, ou Mateus, ele fala, Mateus me segue, ele estava falando, olha, mas eu sei que você está cansado. Deixa eu falar para você, você não vai até Cristo porque você está cansado, mas você vai até Cristo porque Jesus está chamando você. Aleluia. Por que eu vou até Cristo? Foi uma decisão minha? Não, foi Jesus me chamando. Vem. Ele olhou para mim e falou, Jefté, vem. Eu estou vendo o seu peso. Ele olhou para o pastor Elcio e falou, Elcio, vem, eu sei que você está cansado, está sobrecarregado. Ele olhou para o Cisne, olhou para Ju e falou, Jô, Cisne, venham porque eu sei do cansaço que vocês estão passando. Sabe, o grande segredo é que Jesus ele fala, olha, vem a mim você que está cansado e sobrecarregado. E quando Jesus ele fala, vem a mim você que está cansado e sobrecarregado, ele já está falando, olha, você está procurando descanso e você não está encontrando descanso. Eu sou o seu descanso. Sabe, por que Jesus ele frisa isso? Ele, vem a mim você que está cansado e sobrecarregado. É porque eu e você, a gente não tem como descansar em outro lugar que não seja Jesus. Não tem outro lugar que eu encontre descanso para minha alma, se não for o Senhor. Sabe, a gente tem que entender que, eu não sei se vocês passaram por isso, eu passei, de você passar um dia cansativo quando você é criança, e você dormir no sofá de tão cansado que você está, e você acorda na cama, porque alguém te levou para lá. E Jesus, ele sabe do cansaço que a gente tem, muitas das vezes a gente não consegue nem sair do lugar onde a gente está. E como a palavra de Deus, ele vai falar, o Deus que carregou o seu povo no colo, nos momentos de cansaço, Jesus, ele nos carrega no colo, porque ele sabe que a gente não aguenta andar, nem rastejar, então ele nos carrega no colo. Tinha uma multidão que estava ouvindo aquela palavra que Jesus estava falando. E por que Jesus estava falando aquilo? Porque ele sabia o tanto que as pessoas estavam cansadas naquele momento. E sabe, às vezes, nós não vamos estar nem cansados, mas a gente vai estar sobrecarregado. Eu não sei quando que o pastor Elson conseguiria aguentar fazendo academia puxando peso, mas eu tenho certeza que o peso que ele tem, se ele fosse colocar para eu poder puxar, eu não ia conseguir. E deixa eu falar para você, tem tantas coisas pesadas que a gente está carregando, está tentando dar,
e aquele negócio está atrapalhando a gente está sobrecarregado. Porque o celular às vezes dá pau, ou quebra, ou acontece alguma coisa, porque sobrecarregou. Tinha muita coisa, tinha muita informação. Hoje, pessoal, eles falam a palavra, né? O famoso burnout, que é o esgotamento profissional, familiar, enfim. E quantas pessoas não estão esgotadas porque estão sobrecarregadas demais? Sabe? Jesus ele fala: venham a mim todos os que estão sobrecarregados, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Não tem um ser humano nessa face da terra que sem Cristo esteja sobrecarregado ou cansado. Por que Jesus faz esse chamado para eles? Porque todas as pessoas precisam de descanso e precisam de alívio. Por que você veio até Cristo? Porque primeiramente Ele te chamou, e segundo, porque você estava cansado e sobrecarregado. Sobrecarregado muitas das vezes na sua família, sobrecarregado no seu trabalho, sobrecarregado na sua vida com os seus amigos. Se você pega um carro, vou usar um exemplo. Se você pega um carro normal, que seja um Gol, ele tem a sua parte de bagagem para poder você colocar e a parte dos bancos para os passageiros. Se você inventa de ficar levando nesse carro todo dia mais de 500 quilos, meu amigo, vai ser questão de tempo para poder aquele carro dar problema, porque você está sobrecarregando ele demais. E o pecado na nossa vida, ele sobrecarrega a gente. A culpa sobrecarrega a gente. O esgotamento, as atividades sobrecarregam a gente. Jesus ele sabe que a gente é humano. Por isso que Jesus ele falou, eu consigo imaginar Jesus ele chamando as outras pessoas, sabendo o estado de cada uma delas. Ele fala para você, Jesus sabe o estado que você está. Por isso que ele está chamando você para você descansar nele. Por isso que ele está chamando você para você olhar para ele. É por isso que Jesus ele nos chama. E sabe, Jesus ele fala, olha, venha para mim que você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te dar descanso. Você não vai encontrar um descanso fora de Jesus. E deixa eu falar para você, sabe qual é o problema que eu e você cometemos muitas das vezes? Glória a Deus, a igreja é participativa. É porque a gente vai até Cristo quando a gente se cansa, mas deixa eu falar para você, quando você está no ministério, quando você está no seu ministério trabalhando para Cristo, você vai cansar, e o erro é você deixar de ir até Cristo para descansar nele. Quando às vezes você não cansou fazendo algo para Deus, para a igreja, e em vez de você ir até Cristo, você quis descansar no lugar errado. Você está na igreja, você faz parte do corpo de Cristo, mas vai ter momentos que você vai cansar. A palavra do Senhor vai falar em Romanos, cansados, mas não desanimados. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai cansar, mesmo com Cristo, porque o cansaço é normal. Uma coisa que eu vendo o pastor ministrar, o cansaço, o sono, o pastor Luciano Spirelli fala, o sono é um lembrete de Deus que eu e você não somos autossuficientes. Por que todo ser humano precisa dormir? Porque o seu corpo está falando, você precisa de descanso. E do mesmo modo, você vai ter 1001 funções na igreja. O pastor Nelson descobrindo isso nesse ministério. Tem 1001 funções nessa igreja. E vai ter momentos que você vai cansar. Eu vou falar para vocês que nosso descanso espiritual, descanso para a nossa alma, é Jesus Cristo. Jesus fez o chamado para você porque você estava assim. Mas vai ter momentos da sua caminhada cristã, depois que Cristo te encontra, que você também vai estar cansado. E é nesses momentos que você tem que ir até Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar, e Ele vai dizer, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está falando, olha, você precisa de descanso, eu tenho esse descanso para você. Sabe, eu amo um dia depois do trabalho. Por quê? Porque se tem uma sensação gostosa que tem no meu dia, é depois que acabou o meu trabalho, que eu desci do fretado, subi a rua de casa e entrei dentro do condomínio. É quando eu estou subindo o condomínio de casa, eu vejo a minha casa falando, ali tem um lugar para eu descansar. Você tem entendimento que na
sua vida espiritual, na sua vida emocional, Jesus ele está falando para você, está cansado, pode se aproximar. O problema é muitas das vezes a gente querer se distanciar de Jesus, quando Ele é o descanso para as nossas almas. Não pare de ir até Jesus. E eu já encontrei Jesus, mas vai ter um momento que mesmo com Cristo você vai, por conta do trabalho, na igreja, no ministério, você vai cansar. Vá até Jesus, se aproxime de Jesus. A palavra do Senhor vai falar em Hebreus que a gente tem que se aproximar do trono da graça para encontrar misericórdia em tempo de oportunidade. Sabe, se eu estou cansado, eu não vou me afastar da cama, eu vou me aproximar dela. Se você está cansado, você não tem que se afastar de Jesus, você tem que se aproximar dele. Você tem que buscar dele, porque ele está falando, eu sou o descanso que você precisa. Sabe o que ele está falando? Venha a mim você que está cansado, porque o descanso está na minha mão e eu entrego para você quando você se aproxima de mim. Eu vou dar o descanso. Se Jesus ele vai falar que ele está dando descanso, é porque está nas mãos dele dar esse descanso para mim e para você. A palavra de Deus vai falar que nós temos, que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. Cara, pode estar chovendo, canivete, por assim dizer. Se eu estou dentro da minha casa e minha esposa está comigo, e eu estou no meu quarto, deitado na minha cama, eu vou descansar. Por quê? Porque é Jesus que me dá o descanso. Amém? Amém. A palavra do Senhor vai falar, Jesus ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Eu quero dividir aqui em duas coisas. Tomar o jugo de Jesus. Quando você encontra Jesus, não é que você vai ficar sem jugo, é que você vai trocar de jugo. Ah, tirei um peso das minhas costas, tudo bem, mas você não fica sem jugo. A diferença é que você vai pegar o jugo de Cristo. Jefté, o que significa isso? Eu não sei o que é o jugo. O jugo você coloca ele praticamente 2 bois e eles vão arando a terra, os dois ali juntos. Então tomar o jugo de Cristo é você deixar o seu jugo que está pesado, que está te cansando, que está te sobrecarregando, para ir para um jugo suave. E Jesus ele vai dizer para nós aprendermos com ele. O nosso mal acaba sendo querer estar ao lado de Cristo, com o jugo de Cristo, e não aprender com Cristo. Porque para nós descansarmos, precisamos aprender com Jesus. A palavra vai falar, olha, tomem o meu jugo e aprendam de mim. Não é só tomar o jugo de Cristo. O que vai adiantar eu querer tomar o jugo de Cristo se eu não quero aprender com Cristo? Porque Cristo ele nos mostra a importância do descanso. Meu amigo, no meio da tempestade Jesus estava dormindo, de tão cansado que ele estava por ter curado, por ter ensinado a multidão. No meio da tempestade, ali chovendo toró, e Jesus dormindo, porque o seu corpo precisava de descanso. E o que Jesus ele vai dizer? Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Porque tem pessoas que vivem cansadas ou sobrecarregadas, porque são pessoas que vivem na arrogância ou no orgulho, ou porque o seu coração vive agitado. O pastor Josemar Bessa, enquanto pensava e meditava a respeito dessa ministração, foi até procurar a frase na íntegra. O pastor Josemar Bessa ele tem uma frase muito interessante. Se você pensa que ser manso é um sinal de fraqueza, tem que ser manso por uma semana. Então, por que muitas pessoas elas andam sobrecarregadas? Porque são pessoas que vivem agitadas. Jesus era manso e humilde, ou seja, não havia orgulho no coração de Jesus, não havia agitação dentro do coração de Jesus, porque Jesus confiava no seu Pai. E porque muitas das vezes a gente acaba se esgotando, porque a gente está com o nosso coração agitado e com o nosso coração orgulhoso. O Melzinho ele falou algo muito interessante.
a não ter orgulho, a quebrar o orgulho do seu coração, porque ser orgulhoso cansa, porque ser arrogante cansa, porque ter o coração agitado cansa. Jesus vai falar, se não me engano, em Lucas 21, para nós, e ele está falando aqui para a igreja, para os discípulos: olha, tomem cuidado, quando ele está falando sobre a grande tribulação e a volta dele, ele fala: olha, toma cuidado para você não sobrecarregar o seu coração com libertinagem, com imoralidade e com ansiedade da vida. Quer ver algo que está querendo cortar o descanso? É essa palavrinha chamada ansiedade. A ansiedade quer tirar a oportunidade que você tem de descansar e você repor suas forças, porque é um descanso que te dá forças de novo. É no descanso que Deus renova as suas forças. Deixa eu falar para você frisar isso, porque eu não sei quem precisa ouvir isso, mas é no descanso que as suas forças são renovadas. Enquanto você estiver agitado, você não vai ter suas forças renovadas. Mas quando você descansa, suas forças são renovadas. É por isso que eu preciso aprender com Jesus. Ele vai falar: olha, aprende de mim, toma o meu jugo, toma o meu fardo. Por quê? Porque a palavra vai dizer que quando eu faço isso, eu vou encontrar descanso para a minha alma. A nossa alma, ela quer viver agitada. E muitas das vezes, nós somos um ser tripartido, ou seja, somos três. Somos corpo, alma e espírito. Amém? Nós somos corpo, alma e espírito. Só que o problema é que a gente pensa dessa forma e fala dessa forma. Quando você vai perguntar: o ser humano é composto pelo quê? A pessoa vai falar: corpo, alma e espírito. E normalmente isso está indicando a ordem ou a importância que a gente trata do nosso corpo. A gente primeiro trata o corpo, para depois tratar a alma, para depois tratar o espírito. Sendo que na realidade o espírito tinha que governar os outros dois. E se você dá descanso para o espírito, você vai ter descanso para a sua alma. Jesus está falando: olha, me busca. Você quer encontrar o descanso para a sua alma? Você tem que vir até mim. Você tem que me buscar para poder encontrar esse descanso. Por que Nicodemos foi até atrás de Jesus? Porque ele estava precisando de descanso para a alma dele. Por que Zaqueu foi procurar Jesus? Porque Zaqueu estava cansado da vida que ele estava vivendo e ele precisava de descanso para a alma dele. Jesus veio para poder trazer descanso para nós. Da nossa vida agitada, da nossa vida que a gente quer tudo para ontem, quer tudo para hoje. Jesus está falando para a gente: olha, calma. Você quer renovar suas forças? Então aprenda a descansar. Aprenda a repousar. O seu espírito precisa de repouso. Sua alma precisa de repouso. O seu corpo precisa de repouso. Se você dorme para poder cuidar do teu corpo, se você busca Cristo para poder cuidar e para poder descansar o teu espírito, a mesma coisa é com Cristo. Quando eu aprendo com Jesus, quando eu coloco o meu coração em Jesus, quando eu aprendo a ser humilde e manso como Jesus, minha alma encontra descanso. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós, e aí vem algo interessante, que Deus ministrou isso agora no meu coração, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Sabe por que você vai descansar? Porque tem o Espírito Santo de Deus cuidando da sua alma e do seu coração nesse momento. Quando você escreve aqui endereço do Espírito Santo, ele é capaz de trazer o descanso que você precisa. Porque Jesus vivia despreocupado, porque ele estava na presença do Pai e do Espírito Santo. Eu vou falar para vocês, na minha casa, quando eu estou na minha casa, depois de um dia de trabalho, eu estava meditando até nisso, dentro desse ano, por mais que a gente esteja iniciando março agora, eu estava meditando nisso nesse ano. Cara, eu gosto muito de estar na minha casa, e muitos momentos, por mais que eu não esteja conversando, num diálogo com a minha esposa, eu gosto de soltar na minha casa com a minha esposa.
paz e alegria. Por quê? Porque eu estou usufruindo da casa que Deus me deu, da esposa que Deus me deu, num lugar que a gente chama de lar. E isso me traz descanso. Glória a Deus. Aleluia! Quando você vem à casa do Senhor, você vem e descansa na casa do Senhor. Por quê? Porque nós temos um lar na nossa casa e com Cristo nós também temos um lar aonde nós descansamos. Essa palavra eu quero trazer para você nessa noite, para que você entenda. Às vezes é tempo de desacelerar. Às vezes é tempo de você descansar. Porque eu aprendi isso nos poucos meses, uns anos atrás, quando eu fiz academia. O descanso, ele é tão importante para os seus músculos quanto o exercício. Não adianta você só trabalhar. Você precisa saber descansar. Teu músculo precisa saber, olha, foi o tempo de exercício, agora é o tempo de descanso. E sabe o que a palavra do Senhor vai falar em Hebreus? Que por meio da fé nós entramos no descanso do Senhor. Por meio da fé, quando eu tenho uma fé no Senhor, quando eu tenho a fé em Cristo, eu entro no descanso dele. Por que que o povo foi expulso de Israel? Porque o povo foi expulso da terra prometida, foi levado cativo para a Babilônia? Porque não guardou os sábados que Deus tinha estabelecido para aquela terra. Sabe, descanse em Deus. É momento de nós descansarmos no Senhor. Ah, gente, então eu vou para minha casa agora para dormir. Não, ainda não. Eu quero dizer para você que você sabe que o teu corpo ele precisa de descanso. É um processo natural você sentir sono. Eu lá em casa, no caso às vezes no horário que eu acordo, 8 horas, 9 horas eu já estou com sono. É o meu corpo falando, filho, vai descansar. E se a gente respeita o nosso próprio corpo, a gente tem que saber entender a nossa alma quando ela está clamando por um descanso. Mas deixa eu falar para você, quando a sua alma está falando descansa, é porque Jesus já está gritando, venha e descanse. Venha e descanse. Venha e descanse. Eu não vou só até Cristo porque eu tenho a minha liberdade para ir até Ele, mas é porque Ele está falando, Jefté, vem. Eu estou vendo o jeito que você está, vem, Jefté. Sabe a mãe quando tem um filho pequeno, recém-nascido, e ele está lá, aí os outros olham assim, nossa, ela falou, é sono. É sono. Porque a mãe conhece, está ali no colo falando, não, vai dar um tempo, ele pode chorar, mas ele vai dormir e ele vai descansar. Deus pega você no colo, você está chorando, Deus está olhando você. Deus não vai fazer nada, eu estou com você no meu colo. Mas Deus, o Senhor não vai fazer nada. Chora, pode chorar porque isso vai gastar sua força. Deus, eu estou cansado. Vamos lá, pode chorar. E daqui 5 minutos, Ele vai estar descansando. Ele vai estar dormindo. E às vezes Deus ele deixa a gente chorar. Às vezes Deus deixa a gente se esgoelar. Porque Ele fala, pode fazer isso. Porque depois que você terminar tudo isso, o seu corpo finalmente vai descansar e você vai dormir, vai repousar e vai renovar as suas forças. Às vezes a gente, para descansar, precisa chorar um pouco. E às vezes dói na gente. E isso é de berço. Mas depois que você chora, aí o refrigério para a sua alma. Porque Deus, como bom pastor, leva você até as águas tranquilas, para não te assustar e você poder descansar. Amém? Eu peço para você se colocar de pé. Às vezes, nós pensamos que somos igual ao Superman, ou a Mulher Maravilha, que pode fazer um monte de coisa e não quer descansar. Mas deixa eu falar para você, o seu corpo, o sono que está no seu corpo, acontece por quê? Porque você precisa dormir. Porque o seu corpo está falando, olha, você trabalhou tantas horas hoje, você fez tantas coisas hoje, agora descansa. E eu quero falar para você, não deixa a ansiedade atrapalhar o seu descanso em Jesus Cristo. Porque hoje a ansiedade quer tirar o foco de Jesus falando, olha, está tudo fora de controle, quando
Eu vou até Jesus, por quê? Porque eu vou descansar em Jesus e eu descanso nele porque eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Por que eu vou descansar no Senhor? Porque minha alma está cansada e eu quero tirar todos os fardos que estão sobre mim para poder tomar o jugo de Cristo e poder aprender com Ele, ao meu coração, ser humilde e ser manso. Aleluia. E poder repousar e descansar em Jesus. Jesus, bebê, ele dormiu numa manjedoura. E dependendo do seu nível de cansaço, às vezes pode até ser no chão, você consegue descansar. Então, seja por cansaço, seja por peso que você carregou, seja por esgotamento que você está, Jesus, Ele é o alívio e é o descanso que eu e você precisamos. Eu estou cansado, então descanse em Jesus. Jesus está mais de 2000 anos gritando: venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Não é você que estava, é você que está. Não é você que vai ficar, é você que está. O nosso estado antes era de cansados, fomos até Cristo, Ele nos restaura. Mas em momentos vamos estar cansados e Jesus ainda continua gritando e proclamando: venha a mim. Jesus continua falando: venha a mim. Não sei se você precisa escutar isso essa noite, se você está cansado, se você está sobrecarregado. Mas o Espírito Santo é o nosso consolo. E às vezes o consolo que você vai dar para uma pessoa não são palavras. É apenas trazer ela para perto de você e deixar ela descarregar tudo aquilo que estava sobre ela. Eu lembro de uma alegoria e isso falou muito ao meu coração quando eu vi, lendo um livro, Peregrino. Às vezes nós estamos querendo ir para Jerusalém Celestial com um monte de sacola, com um monte de peso. E quando a gente olha para a cruz de Jesus, o peregrino, quando ele olhou para a cruz vazia, todos aqueles pesos foram jogados para longe. E o que às vezes falta para a gente é querer olhar para a cruz. E quando a gente tem esse contato direto com a cruz, os pesos vão caindo. Quando você olha para Jesus, os seus pesos vão caindo. Tal é o impacto da cruz na minha e na sua vida. Porque a gente às vezes reclama que o peso da cruz é pesado, é porque a gente não lembra do peso do pecado que a gente carrega. Quando a gente olha para a cruz, os nossos fardos são tirados, são puxados. O nosso pecado de mais de 500 mil de quilos é tirado, é jogado fora das nossas costas. O peso da nossa culpa, o peso das nossas frustrações, das tribulações. Paulo vai falar que as nossas tribulações são leves. Eu quero falar para você e frisar isso. As nossas tribulações são leves, comparado com o peso da glória que vai ser manifesto nas nossas vidas. Descanse em Jesus. Descanse em Jesus, porque há um peso de glória que vai te levar para cima. Há um peso de glória que vai ser posto em nós e nós vamos ser elevados a Cristo Jesus. Eu peço para que você feche os seus olhos. Senhor, esta igreja, meu Deus, ela por momentos pode ter cansado. Meu Deus, os diáconos podem ter cansado. Senhor Jesus, os levitas podem ter cansado. Meu Deus, líderes podem ter cansado. Senhor, Pai, os irmãos desta igreja podem ter cansado. Mas deste altar o Senhor está e está proclamando: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. O teu chamado, meu Deus, não é para o passado, não é para o futuro, é para o agora, Senhor. Então, se há alguém que está cansado e o Senhor está chamando, que essa pessoa possa ir até o Senhor, meu Pai, para aprender no Senhor a descansar, meu Deus, para ser quebrado todo o orgulho ou toda a agitação do coração, e essa pessoa possa dormir nos braços do Senhor, como um recém-nascido descansa no colo de sua mãe, como os filhos descansam na presença dos pais, meu Deus. Que possamos
nossas almas. Que venhamos aprender ao Senhor, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Eu oro para que nós não venhamos querer voltar aos fardos pesados e aos jugos pesados, Senhor, que nós carregávamos, mas que venhamos estar ao lado de Cristo, porque nós tomamos o jugo de Cristo, porque Cristo está ao nosso lado, meu Deus. Nos traz à memória esta imagem que Cristo está do nosso lado, com o fardo que Ele nos deu, que é leve e momentâneo, meu Pai. Que venhamos nos lembrar, Senhor, meu Deus, que por mais que nós venhamos cansar, nós descansamos em Ti, meu Pai. Que o Teu Espírito leve isso aos nossos corações. Descanse em Cristo. Jesus chama ao descanso. E na glória celestial nós entraremos no descanso eterno. Em nome de Jesus. Amém.